Você sabe o que é ser pobre de espírito? É o que vamos responder no vídeo de hoje. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Deus abençoe grandemente a tua vida, agradeço por estar conosco e convido você a ficar até o final desse vídeo, porque Deus tem uma palavra para você. Vamos analisar hoje o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5 e versículo 3. De quem que é o reino dos céus? O reino dos céus é dos pobres de espírito. E o que vem a ser pobre de espírito? Por que Jesus, essas são palavras de Jesus, por que Jesus disse que o reino dos céus é dos pobres de espírito? Pobre de espírito também podemos entender ser humilde de espírito. São aquelas pessoas que se sentem limitadas, incapazes. São pessoas que muitas vezes elas se sentem as menores ou fracas, quebrantadas. Pessoas que, por certo, elas entendem que se Deus não for com elas, elas não poderão fazer nada de diferente, nada de extraordinário. Ser pobre de espírito são aquelas pessoas que confiam em Deus, que atribuem a Deus, que conta com Deus para todos os momentos da sua vida. Porque é bem verdade que nós temos pessoas que são orgulhosas. Existem pessoas que elas não dão glória a Deus, não atribuem a Deus nenhum feito. Olha, a arrogância do ser humano é tão grande que muitas pessoas elas projetam o seu futuro sem ao menos dizer se Deus permitiu eu vou fazer. Não, elas não contam com isso. Elas dizem, amanhã eu vou fazer isso, o mês que vem farei isso e vou fazer aquilo outro, né? Na sua arrogância. Quando o texto da palavra de Deus que está escrito em Tiago, ele diz que nós somos um vapor de fumaça, que hoje estamos aqui e de repente podemos desaparecer. Então, tudo que se diz respeito ao futuro, nós devemos dizer, se Deus permitir e se nós vivermos, faremos isso ou aquilo. Então, a pessoa pobre de espírito é aquela que sabe que ela não tem força em si mesma. Ela se sente incapaz muitas vezes, mas ela acredita que Deus pode levantar ela. E são essas pessoas que Deus vai usar, são essas pessoas que Deus vai levantar. Nós temos exemplos de pessoas na Bíblia que foram pobres de espírito e essas pessoas se sentiam limitadas. O primeiro exemplo que nós temos é o exemplo de Moisés. Quando Deus chamou Moisés para libertar Israel do domínio egípcio, lá da escravidão no Egito, Deus chama Moisés e ele diz que não é capaz de fazer aquilo. Ele fala assim, Senhor, eis que eu não sei falar e sou pesado de boca e de língua. Há quem diga que Moisés, os historiadores dizem que Moisés era gago, né? Então ele gaguejava e isso preocupou ele. Ele falou, eu sou incapaz de falar com um homem tão poderoso como o faraó, eu vou gaguejar na frente dele, eu não posso fazer isso. Senhor, eu não tenho condições de fazer isso. E ele diz assim, Senhor, envia a quem o Senhor quiser enviar, mas menos a mim, porque eu não sou capaz. Então Moisés demonstra ali que ele é uma pessoa pobre de espírito, ele não é arrogante, ele não bate no peito e diz assim, farei isso, farei aquilo, não. Ele quer fugir do chamado divino. Mas Deus, tudo isso é providência divina, né? Tudo isso é providência divina para que a glória seja só de Deus. Um outro exemplo de uma pessoa pobre de espírito é o caso que nós temos de Gideão. Quando Deus chama Gideão para libertar Israel da mão dos medianitas, o que ele diz? Ai, Senhor meu, eis que a minha família é a mais
pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Gideão aqui ele tem uma limitação. A sua família é a mais pobre e a pobreza trazia para Gideão um complexo de inferioridade. E ele também podemos entender que da sua família ele era o mais pobre, porque ele diz: eu sou o menor, eu sou pobre, eu não sou importante. Ou seja, ele entendia assim: eu não sou ninguém. Mas é exatamente esse tipo de pessoas que Deus procura. O apóstolo Paulo diz, a carta de 1 Coríntios, que Deus procura as coisas que não são para confundir as que são. E um outro exemplo que nós temos de pobre de espírito é o caso do profeta Jeremias. Quando Deus chama o profeta Jeremias, o que ele diz? Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei nem falar, porque não passo de uma criança. Então Jeremias, ele se sentia imaturo para ser um profeta. Ele se sentia uma criança. Ele não tinha capacidade de profetizar para o povo de Israel. E isso limitava ele. Então ele também quer fugir do seu chamado. Mas Deus, que é poderoso, rico em misericórdia, procura exatamente estas pessoas que se sentem limitadas. Por quê? Porque a glória deve ser só de Deus. Os pobres de espírito reconhecem que se eles farão alguma coisa é porque Deus irá fortalecê-los. Essas pessoas entendem que só a força que Deus pode trazer para elas, a ousadia que Deus pode dar a elas, elas podem fazer algo extraordinário e irão tributar, irão devotar, irão dar toda a glória a Deus pelos seus feitos. Nunca uma pessoa pobre de espírito irá bater no seu peito e dizer assim: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você conhece pessoas desse tipo? Você já conversou com pessoas assim? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Né? Então há pessoas que elas tomam a glória para si. Os pobres de espírito, o seu linguajar é diferente. Ele diz assim, essa pessoa diz assim: olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo outro, fez através da minha pessoa, mas foi Deus que fez, porque eu de mim mesmo sou pequeno, sou fraco, sou limitado, sou incapaz, sou pobre, mas Deus é poderoso para fortalecer os fracos. Eu não sei como você se sente, e se você é uma pessoa que se sente limitada, eu quero dizer para você que é exatamente você que Deus chama, é exatamente você que Deus procura para fazer algo maravilhoso para a glória de Deus. Se coloque na mão de Deus e deixa Deus te usar. Você é uma pessoa pobre de espírito, você tributa a Deus toda a honra, toda a glória, pois crê por certo que Deus fará algo maravilhoso em você e através de você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro agora e peço a Tua graça sobre a vida desta pessoa. E o Senhor é poderoso para fortalecer, para dar graça, para dar ousadia. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és santo. Pai querido, nós tributamos a Ti toda a honra e toda a glória. Eu abençoo a família, eu abençoo seus negócios, eu abençoo em nome de Jesus. Eu repreendo as enfermidades, eu repreendo todo o levante do inimigo e, ó Deus, em Teu nome eu peço a Tua bênção e a Tua graça. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Não saia desse vídeo sem antes se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações para que você não perca nenhum vídeo por aqui. Tudo que nós mais precisamos nessa vida é que o Senhor esteja conosco. Eu quero que você escreva aqui nos comentários: o Senhor é comigo, e você fará proezas em nome do Senhor e para a glória de Deus. Deus abençoe você.